Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro, depois do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos aqui mais uma vez, escutando a palavra do Senhor, meditando a palavra, deixando que a palavra tome conta de nós, nos converta, modifique os nossos valores, o jeito de pensar e, sobretudo, as nossas ações. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 11, de 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o ai, e não é aquilo que o mineiro diz, o ai, essa expressão, este gênero literário, ai, é muito utilizado sobretudo na profecia. Os profetas utilizam ais. Qual é a função do ai? Chamar a atenção de um determinado grupo ou pessoa para a conversão. É também uma denúncia sobre algo grave que está acontecendo. É, de certo modo, uma ameaça. Ameaça, denúncia e convocação à conversão. Jesus, então, no Evangelho de hoje, diz 3 ais dirigidos aos fariseus. Vocês sabem que no tempo de Jesus havia 4 partidos, que são partidos religiosos, partidos também, de certo modo, políticos e ideológicos. Estes partidos eram os fariseus, os saduceus, os essênios e também os zelotas. A grande característica dos fariseus é o cumprimento estrito da palavra de Deus. Quais são os 3 ais? Primeiro ai. Ai de vós, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas. Ora, parece uma coisa estúpida. O que existe de mal em pagar o dízimo? O problema não é esse. O problema está no final. Deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Isto é, um judeu não precisava, não tinha obrigatoriedade de pagar o dízimo sobre especiarias, sobre ervas e sobre verduras. Sobre o que pagava-se o dízimo? Sobre a colheita do trigo e da cevada, sobre a colheita da uva, da oliveira e também do figo, e sobre os rebanhos. Estas coisas eram obrigatórias.
ervas, especiarias, verduras. Isto era optativo. Pois bem, os fariseus querem ser muito retos, muito direitos, e eles pagam o dízimo até da hortelã, da arruda e de outras ervas. Mas esquecem aquilo que é fundamental: a justiça, o direito, o amor, o perdão. Então percebam que há uma incongruência. O que adianta tanto rigorismo de pagar dízimo até de coisas que não são obrigatórias, mas esquecem e descumprem a coisa mais importante da palavra de Deus: o amor e a justiça. O segundo ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Isto é, eles fundamentam a sua vida de fé na exterioridade, no prestígio, no reconhecimento público. Em muitas ocasiões Jesus tratou sobre isso. O vosso Pai, que vê o que está escondido, ele é que te dará a recompensa. Os fariseus gostam do reconhecimento público. Os fariseus gostam de serem cumprimentados, de serem vistos, dos primeiros lugares. Aqui está algo grave para alguém que estrutura a sua relação com Deus e também a sua relação na sociedade a partir exatamente do reconhecimento público e da exterioridade. Terceiro ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem. Qual é o problema? É que o túmulo, dentro dele só tem podridão. Os cemitérios, os túmulos, transmitem impureza ritual. É por isso que os túmulos eram pintados de cal, branquinhos, porque de longe alguém via que era um túmulo, não passava por perto, não pisava por sobre, e assim não se contaminaria. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber, e portanto transmitem impureza. Jesus está dizendo que eles transmitem impureza, exatamente porque são como túmulos. Noutra passagem, Jesus diz, como sepulcros caiados, por fora limpinhos e belos, por dentro podres, cheio de restos mortais. Se o túmulo não estiver sinalizado, alguém corre o perigo de passar por sobre e assim ficar também impuro. Aparece então agora a reclamação dos doutores da lei. Os mestres da lei, na verdade, um deles, um doutor da lei ou um mestre da lei, era responsável por interpretar a lei mosaica em Israel. Normalmente todos os mestres da lei eram do partido dos fariseus, mas não todos os fariseus eram mestres da lei. Mestre da lei é uma profissão, é uma função. Quase todos eles estão vinculados a esse partido religioso, ideológico e político, o partido dos fariseus. Esse mestre da lei diz: Senhor, falando dessa maneira, tu também nos insultas e nos atinges. Jesus não amarela. Jesus não cede, pelo contrário. Ele fala agora com mais veemência e firmeza também contra os doutores da lei. Qual é a crítica de Jesus aos doutores da lei? É porque eles colocam cargas insuportáveis sobre os homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantá-las nem mesmo com um dedo pequeno. Isto é, a interpretação da palavra de Deus é para libertar as pessoas, não pode ser para oprimir, para colocar
uma carga acachapante que destrói a vida dos outros. A palavra de Deus é vida, é força, é luz. Tem exigências também, tem. Mas, sobretudo, a palavra de Deus nos conduz para a liberdade, para a vida nova, para a vida plena, segundo a vontade do Senhor. Um grande abraço para você. Obrigado pela sua companhia a cada dia aqui no nosso canal. Nós estamos marchando para 10.000 inscritos no canal Dom Paulo Jackson. Espalhe esta boa notícia para que mais e mais pessoas também possam ter acesso ao Evangelho do dia. A cada dia aqui está publicado esse comentário despretensioso, mas que quer dar uma chave de leitura para compreendermos o texto do Santo Evangelho. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir, eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.